Do you feel, no matter where you are, even if you're on a distant star, it'll reach you without fail, wake you up, no matter who you are, our spirit will not fade, washing away the sound in your Fala, sobrevivente, como é que você tá? Tudo bem? IRB na área, espero que sim. Sejam bem-vindos aí, ó, a mais um vídeo tutorial de um personagem de Virtua Fighter 5 Revo. Dessa vez a gente vai falar sobre o Lau, saudoso Lau, ok? Então vamos que vamos, beleza? Bom, fazer uma apresentação geral sobre o Lau, tá? O Lau é um lutador aí, praticante de Kung Fu, tá ok? O estilo do Lau é conhecido como Kohenken, ou Koenken, ou Kohenken, como você quiser chamar, enfim, Kouken, né? Tem vários nomes aí que você pode chamar, mas a escrita é Koenken, tá? E basicamente esse estilo, depois que eu pesquisei, eu descobri que ele é o estilo da andorinha e do tigre. E vou até confessar uma coisa pra vocês, que personagens de Kung Fu eu nunca curti jogar em jogos de luta, nunca. Eles nunca foram os tipos de personagens que eu realmente tenho assim uma afeição. Mas a primeira vez que eu vi o Lau em Virtua Fighter, foi assim, eu falei, meu, tem que jogar com esse cara, porque ele tem, o estilo é muito completo, sabe? Ao mesmo tempo que ele é rápido, ele pode ter golpes super poderosos e fortes, né? E bem colocados, tal. E aí, pesquisando um pouco mais, antes, né, do Virtua Fighter começar a produção, o Yu Suzuki, que era o produtor, o chefe da produção, ele foi para a China para poder filmar vários estilos de luta. E lá ele soube, né, que existiu, né, há décadas atrás, né, há centenas aí estamos falando de 1800, 1700, enfim, existia um estilo Shaolin, né, que ele unia esses dois animais lendários, a andorinha e o tigre. E que esse estilo era tão poderoso que na época os conflitos políticos que tinham na China, o pessoal do norte tentava matar, né, com uma galera, enfim, praticantes desse estilo. Porque o norte queria meio que assumir o sul, sabe? Então, assim, esse estilo foi proibido, esse estilo foi caçado pela galera e realmente ficou uma coisa bem complicada, do ponto assim que o estilo desapareceu. Na verdade, continuou-se o tigre, né, hoje é muito comum você ver, mas o estilo da andorinha, ele sumiu. Ele é meio que considerado que um estilo de Kung Fu perdido no tempo, né? E olha que louco, né? Na hora que o Suzuki estava lá fazendo as filmagens, ele começou a conversar com os monges e tal, e teve o interesse de falar assim, pô, será que eu não posso tentar recriar pelo menos como era isso? E aí, captando informação de um de outro, de como que eram os principais golpes da andorinha, né? Os monges tinham, os mais velhos aí, tinham essa noção, e aí ele fez essa captura, e ele criou o único personagem virtual que traz o estilo Kouken, entendeu? E isso é diferenciado. O que a gente vê com o Lau é um estilo perdido que foi recriado para um videogame. Isso é Virtua Fighter, né? Isso é Yu Suzuki, isso é Sega nos tempos áureos, não é? Então, assim, é muito top, tá? E o estilo, ele basicamente trabalha com andorinha, que não sei se vocês já viram alguma andorinha, né? Hoje é difícil até ver. A cidade que eu moro é conhecida como a cidade das andorinhas, e eu confesso que é difícil ver, a não ser que eu vá para áreas mais rurais aqui da cidade, nem pode se chamar de áreas rurais, mas áreas, né, que tem um pouco mais de vegetação. A andorinha é um passarinho super pequenininho e rápido. Ela faz uns voos e faz uns rasantes, faz meio kamikaze, sabe? E o estilo tem isso, essa velocidade, essa insanidade. Mas ao mesmo tempo o outro animal, o tigre, ele é um animal de força, de poder. E o estilo também traz isso. Ele traz a lerdeza do tigre, mais a força do tigre.
né? Então assim, muito legal. Fora que o Lau, o estilo dele é um mix-up de golpes médios, altos e baixos. É um dos personagens que mais tem ataques circulares, ou seja, ataques que você não consegue defender, né? Ataques que evitam aí, na verdade, você consegue defender, você não consegue se esquivar, né? Os ataques circulares que você não consegue se esquivar. Então o Lau tem muito desses movimentos, né? Ele tem uma sequência gigantesca desse tipo de movimento, o que é bem legal também. Então assim, é um diferencial. E de Kung Fu, como eu falei pra vocês, que eu não curto muito, né, jogar com personagens assim, eu jogo com o Lau, jogo com a filha dele, com a Pei, que também é muito top, né, quero fazer um tutorial com ela também. Joguei com o Jago, né, no Killer Instinct, né, então eu gostava de jogar, também é um cara que luta Kung Fu e tal, mas são esses aí, são esses aí que realmente eu sempre curti, né? Sempre gostei aí de jogar. Bom, feito aí a nossa apresentação, né, geral sobre o Lau e o seu estilo de Kung Fu e um pouco da história, vamos entrar agora no capítulo de golpes essenciais. Quando eu falo golpes essenciais, eu trago para vocês golpes que em Virtua possui aí até 16 quadros de execução, até 16 frames, tá? Por que até 16 frames? Porque essa é uma janela onde você consegue trabalhar bem um contra-ataque, onde você consegue iniciar um combo, onde vai te ajudar a sair do momento de pressão, tá? Porque são golpes rápidos, são golpes essenciais, tá? Que eu chamo de essenciais, e que vão realmente fazer o diferencial na hora que você estiver jogando. Então você dominando esses golpes, você vai ter mais chances de conseguir acertar seu adversário primeiro. Lógico que você vai utilizar todos os golpes do jogo e até golpes que tem 20, 22 frames, não tem problema algum, tá? Mas realmente, conhecendo os golpes essenciais nessa janela dos 16 frames, vai fazer um diferencial gigantesco para você, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro golpe aqui do Lau, que é um clássico, tá? E que vale muito a pena aí você saber, e que na verdade todos os personagens têm, que basicamente é o soco. O soco de pé, ele tem 12, né, de execução, é uma execução bem rápida. Como também é agachado, ele também tem 12, ok? Então ele tanto de pé como agachado 12, e como a execução é rápida, ela é perfeita para você poder quebrar combos, para você poder sair de situações de pressão, para você dar um hit e depois seguir com alguma outra coisa, como por exemplo com arremesso, tá? Então existem várias opções que você pode estar utilizando o soco, tanto de pé como agachado, que vai te ajudar. Então mantenha aí no seu hall de golpes, porque com certeza você vai ter uma janela, você vai ter uma necessidade para estar utilizando, ok? Vamos seguir então. Outro movimento muito importante aqui do Lau é para frente soco, ó. O para frente soco é um elbow, tá? E aí o acerto dele é médio, tá? E golpes que vocês sabem que golpes em Virtua Fighter médios são golpes muito poderosos, porque eles não podem ser simplesmente defendidos agachado e nem simplesmente agachados, né? Você só ficar agachado. Então eles têm uma propriedade muito bacana. E esse elbow é muito rápido, ele tem 14 de execução. Então você consegue ganhar, né, na maioria das vezes, de outros movimentos. E o Lau, ele tem uma sequência desse elbow aqui, que nada mais é que você faz o para frente soco e você dá mais um soco, ó. Olha que legal, que golpe poderosíssimo, ó. Joga bem o adversário para trás. Você pode estar utilizando em combos, ok? E se pegar em counter, vai nocautear e jogar para longe o adversário. Então esse aqui é um dos melhores golpes aí que você pode ter para te salvar, para ter essa questão aí da velocidade e você poder utilizar em várias situações. Um movimento clássico dele, um dos melhores movimentos dele é esse aqui, ó, para trás e para frente soco, tá? Esse movimento ele é poderosíssimo, tá? A maioria dos movimentos de Virtua Fighter, o seu adversário, quando ele toma esse movimento, ele pode fazer o Recovery Move. Se você não sabe o que é Recovery Move, volta no tutorial base, que lá a gente fala, né, eu falo sobre esse Recovery Move. Basicamente é isso, ó, deu um chute aqui, ó, o gol vai pegar e vai se levantar, né? Então ele vai se levantar para evitar continuar tomando combo no chão, o famoso cachorro morto, né, chutar cachorro morto. Agora, alguns movimentos, eles fazem que o Recovery Move demore mais, e esse movimento do Lau aqui, ó, é um deles, ó, tá vendo? O gol não consegue se recuperar rapidamente, e se não conseguir se recuperar rapidamente, eu posso fazer outros movimentos nele, tá ok? Então isso é muito importante. Tendo essas técnicas, né, utilizando esses golpes que fazem o Recovery Move falhar, demorar mais, eu posso dar sequência aos meus combos. Então é muito importante. Então esse é um dos melhores golpes, a execução é de 14, tá? Tem um alcance fenomenal, então use e abuse, porque realmente é um diferencial. Seria perfeito se fosse médio, né? Mas aí também seria muita apelação. Então mesmo sendo um golpe alto, você vai conseguir estar utilizando
e vai fazer um mega diferencial aí, beleza? Bom, outro golpe que eu quero mostrar para vocês aqui, basicamente é o chute, pessoal. Esse chute aqui, ó. Esse chute, ele tem que ser esquivado, tá? Do lado correto. Ora ele tem que ser esquivado para cima, ora ele tem que ser esquivado para baixo, conforme a perna do Lau tá à frente. Então isso já dificulta também. E se ele acerta, automaticamente ele já manda o adversário para o alto. Isso é bem importante. E ele também tem uma sequência. Na hora que você acertar o primeiro hit, você pode fazer um segundo, ó. Olha que legal. E olha que bacana, o primeiro hit ele tem que ser esquivado do lado certo, e o segundo é um ataque circular que não aceita esquiva, ó. Tá vendo lá o ícone que apareceu, ó? Ele não aceita esquiva. Então assim, é uma sequência rápida, extremamente poderosa, que você deve estar utilizando, ok? Ela é bem interessante sim. Lógico que o seu adversário pode simplesmente ficar agachado para evitar, mas se isso acontecer, você pode realmente olhar, né, verificar que ele não tomou o primeiro golpe e você seguir de repente com um arremesso, com outro movimento, tá? Mas realmente a velocidade e a forma que esse chute ele causa é muito importante. Você pode utilizar em combos também, você pode utilizar em várias situações. Realmente é um chute bem bacana, ok? E tem aí apenas 14 frames de execução. Bom, outro golpe que é essencial, tá? E eu utilizo muito, ele é o famoso chute na canela, diagonal para trás e chute. É um golpe que tem um pouquinho mais de frame, ele tem 15, tá? Mas ele realmente tem características muito especiais. Primeiro que você pode realmente cortar um ataque, você pode evitar um ataque alto, tá? E até evitar um combo cortando aí com esse movimento. Se ele não acerta em counter, o adversário ele pode simplesmente abaixar o segundo hit e ele tem uma sequência. Como é a sequência? Faz o chute, né? Diagonal para trás e chute, e depois chute de novo, ó. Então é uma sequência. Veja que o segundo hit ele também precisa ser defendido, ele precisa ser esquivado do lado certo, porque senão o adversário não consegue esquivar, e aí varia conforme a perna do Lau. Como eu falei, se você pega o primeiro hit e não pega em counter, o adversário pode ficar agachado e o segundo hit não vai pegar nele, o segundo hit vai passar direto por cima, tá? E ele pode até acertar durante a execução. Mas o que é legal nesse movimento? Você observar, fez o primeiro hit, defendeu, ou fez o primeiro hit e não pegou em counter, segue com outra coisa, segue com arremesso, entendeu? Segue com outro movimento, né? Enfim, existem várias formas de você tá fazendo e absorvendo esse movimento. Se pegar em counter, é certeza que o segundo hit vai pegar. Então, uma vez que pegou em counter, pode seguir com o segundo, que vai ter os dois hits e vai mandar o adversário para o alto, tá? Então, assim, é excelente, faz um diferencial, e saber utilizá-lo, com certeza, vai dar vantagem para você, porque defender agachado, nem todo adversário tem a técnica que todo adversário sabe, beleza? Muito legal, então, diagonal para baixo e para trás e chute, tá? 15 hits aí, famoso chute na canela. Agora tem um outro movimento, que é esse aqui, ó. Se eu tiver agachado e fazer o chute, eu dou o chute na canela que a gente acabou de ver. Se eu tiver de pé, eu vou dar o chute no alto que a gente acabou de ver. Mas existe um chute que ele não está nem agachado e nem em pé. Ele está, na verdade, numa situação em que o Lau está se levantando. Então o que é? Você está agachado, soltar o direcional e apertar o chute, ó. Esse chute é excelente, ele tem uma execução de 15 também, ele tem um nocaute automático, ele pode ser utilizado em combos, ele pode ser utilizado em várias situações, tá? Então faça muito ele, de repente você dá um counter e depois você faz, você dá um chute e depois você faz, tá ok? Então existem várias formas de você estar utilizando e faz um diferencial. Ah, mas eu só consigo RB utilizar esse movimento se eu tiver agachado? Não, ele precisa ter, logicamente, essa animação de estar se levantando, mas você pode corrigir isso aí com uma economia de buffer, então utilizando o buffer. Não sabe o que é buffer? Vai no tutorial padrão, tutorial base, desculpa, que lá tem e você vai aprender. Mas basicamente para você fazer então esse hackeamento do buffer, você vai fazer 2 toques na diagonal para frente, tá? Que seria o dash agachado, e depois vai soltar e fazer o movimento. Então dá até para você aplicar em combos, tá ok? Startando até finalizando eles com esse hack aqui do buffer, tá? Mas é um excelente golpe que tem uma excelente execução aí de 15 frames, beleza? Vamos seguir aqui, ó. Outro movimento que é bem importante é um combo meio que automático, tá? Esse combo ele funciona assim, ó. Você vai dar um soco alto, né? Que tem execução de 12 e depois você vai apertar o chute, ó.
ok? Então a primeira execução 12, a segunda 15, então é uma execução rápida também. Ele pode inclusive ser utilizado em combos, tá, ok? E o legal desse movimento é que ele tem uma terceira fase dele, que você pode a partir daí entrar na posição do tigre, apertando o PKG. Então você vai fazer soco, chute, PKG, vai entrar no tigre, entendeu? Soco, chute, PKG, vai entrar na posição do tigre. É uma das formas de você entrar na posição do tigre, na estência do tigre, que faz um diferencial bem grande, beleza? Show de bola, vamos continuar então. Bom, outro movimento que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é o diagonal para baixo e soco, tá? Ele é um soco que ele vai pegar médio, mas é um médio EX, ou seja, se pegar em counter, o adversário tentar atacar você na hora que você acerta isso, automaticamente ele vai ser jogado para o alto. Então você vai poder continuar a sequência para o alto. E continuar a sequência, você põe várias formas de fazer. Por exemplo, continuando com chutes, com socos, desculpa, né? Você consegue dar até 3 hits aí, ó, contados no adversário, que são 3 hits bem rápidos. O primeiro começando, logicamente, no meio. Esse movimento você poderia... Existe a versão de começar no alto? Existe, ó. Tá vendo? Também tem a versão no alto. Só que a versão do alto, muitas vezes o personagem ele vai abaixar o adversário seu. E aí você não vai conseguir começar. Já essa daqui, diagonal para frente e o soco, você realmente tem aí uma execução de 15, mas com certeza se o primeiro hit pegar, os outros vão acertar também. E se pegar em counter, vai mandar ele para cima e aí você continua aí a sequência que você quiser, tá? Então é bem bacana esse movimento aqui. E ele começa com 15. Eu posso inclusive fazer esse movimento estando agachado, tá? Então eu vou estar agachado, coloco para a diagonal da frente e aperto o soco, ó. Tá vendo? Ele também tem 15, tá? A diferença é que aqui ele vai começar alto, tá? E não baixo. Depois que eu tenho esse acerto, eu posso logicamente dar uma sequência de novo, tá? E aí eu consigo até dar uma sequência maior, eu consigo dar 4 socos em vez de 3, tá ok? Mas também tem uma manha aqui que eu posso simplesmente fazer para frente e a diagonal e soco, e a hora que o hit acertar eu ponho para frente e soco, tá? Ó, e eu dou um golpe de nocaute que tem uma execução de 17, mas é um nocaute. Então são 2 altos, tá? Que realmente fazem a diferença, e depois desse nocaute eu posso seguir para outros combos, para fazer outros movimentos aí. Então, pegaram? Então, ó, tô agachado, né? Diagonal e soco para frente eu faço esse, e depois para frente e soco para fazer o nocaute. É uma variação bem legal aí deste movimento, beleza? Vamos seguir então, ó. Outro movimento que eu gosto bastante do Lau, e aqui a gente já começa nos movimentos de 16 frames, que é o limite que eu coloco, é para frente e chute. Tá? O para frente e chute, ele é um movimento que tem 16 frames, tá ok? Se ele pega em counter, ele dá um Guts Collapse, ou seja, o cara ele colapsa, ele meio que agacha, e aí dá para você seguir com outros movimentos, inclusive mandar ele para o alto e tal, né? Ou dar um chutão na cara dele, enfim. Então ele é bem importante, tá? Utilize, tem uma execução um pouquinho mais lenta, né? Mas se realmente acertar, você vai ter uma vantagem gigantesca aí contra o seu adversário, beleza? Outro movimento essencial também é diagonal para baixo, frente e chute. É esse chute aqui, ó. É um chute médio, tá? Então chute médio, ok? E é um chute que quando você acerta esse chute em uma situação onde o seu adversário ele tá com o franco aberto ou tá de costa, ele causa também um ataque crítico, onde o seu adversário ele desmorona, e aí você pode fazer vários combos. Depois eu vou falar um pouquinho disso no próximo tutorial de arremessos e combo, tá? Para vocês aprenderem tal, mas é muito excelente esse movimento aqui, porque você pode aplicar uma esquiva, né? E pode aplicar um movimento, enfim. Então assim, vale muito a pena, não deixe de estar utilizando, porque realmente tem um diferencial muito grande, beleza? Diagonal para frente, baixo e chute. Vamos seguir. Bom, outro movimento que também é um starter de combo, tá? Que a gente também que é bem bacana é esse aqui, ó. Você vai colocar diagonal para cima, tá? Então diagonal lá para cima, e você vai apertar aí o KG, tá ok? Então o chute e a defesa. Percebam que ele automaticamente já dá 2 hits, tá? A primeira execução, ela tem 16. A segunda execução tem 10 e aí somos 26, tá? Mas então assim, a primeira execução ela começa com 16. Então é fácil você tá acertando esse movimento. E, inclusive é um excelente movimento para você terminar em combos, né? Para você terminar os seus combos, ó, tá? É bem bacana também. E ele tem uma finalização que é apenas você fazer o quê? Então diagonal para cima. KG, ok? E depois aperta o soco, tá? O punch, ok, ó.
Olha que bacana. Se você não apertar o punch, o soco, ó, ele para por aqui. Então você pode até, se o seu adversário defender, você pode até enganar ele, ó, não apertando o soco e depois dando um agarrão, né? Não apertando o soco e depois dando uma rasteira, fazendo alguns outros movimentos. E se acertar, você pode realmente aí finalizar com o soco para fazer 3 hits garantidos aí com 40% de dano, tá? Então dano bacana, um golpe bem legal aí para você ter aí no seu escopo. Inclusive ele é também um finalizador de combos, como eu mostrei para vocês, beleza? Bom, outro movimento que para mim também é essencial é esse movimento aqui, ó. Ele é um movimento extremamente, ele é defensivo, ok? Mas ao mesmo tempo ele é ofensivo. Diagonal para cima, para trás e chute. Ele tem uma execução de 16, tá? Mas ele é um movimento médio, então isso é importante. E ele vai te ajudar a sair de várias enrascadas. Às vezes eu até utilizo ele já de cara no começo do round, para ter uma vantagem, tá? Porque às vezes o personagem, o adversário vai querer atacar, eu já utilizo ele, então eu já causo aí um hit no adversário em counter, que arranca mais life, e ele já cai, tá? Como também, às vezes o adversário vem correndo, ou o adversário quer aplicar um golpe de voadora, tá? E se você fizer no tempo certo, você realmente consegue cancelar aí o ataque do seu adversário. E se ele estiver no alto, quando você fizer esse movimento, tá? Você vai ter um movimento aí que a gente fala que você vai jogar ele para trás de costa e vai levar, ele não vai conseguir se recuperar rapidamente, vai levar mais tempo e aí você pode fazer até mais combos, entendeu? Então isso é bem legal também fazer dessa forma, tá ok? Um exemplo, ó, mando pro alto, faço esse movimento, ó, tá vendo que ele teve um tempo para poder se recuperar? Então esse movimento é bem legal. Você pode de repente fazer um golpe de queda, enfim, depende da velocidade que ele se recuperar. Tá vendo? Ó? Então vale a pena você tá utilizando, e se pegar no alto não vacila, porque dá para você fazer aí um movimento bem bacana, beleza? Outro movimento muito legal, para frente e PK. Para frente e PK, esse movimento que tem 16 de execução, tá? Ele é um movimento médio, ou seja, ele é bem bacana, movimento bem legal médio, tá ok? E ele pode ser utilizado também para finalizar combos e ou dar uma sequência. Se pegou o primeiro hit, você pode seguir agora com soco. Olha que legal, entendeu? E aí você vai ter um hit médio e um alto, e vai jogar para trás do adversário. Se você não quiser seguir com o soco, você pode seguir de novo com o PK. E aí você tem 2 hits médios, ó. Aí você que avalia. Você pode, logicamente, fazer combos e tá utilizando esse movimento, tanto essa variação, tá ok? Como essa variação, né? Variação, enfim. Mas é um golpe muito bacana, porque ele tem uma execução rápida de 16. Então utilize também, né, seja para finalizar combos, seja para abrir aí uma vantagem contra o adversário, o para frente e o PK, realmente ele é muito top, bem excelente esse movimento. Vamos caminhar então. Outro movimento também que vale muito a pena aqui eu te falar, é um movimento super rápido e que tira um bom life, que seria o para frente e KG, tá? Para frente e KG, ele dá esse chute giratório, ele tem 16 também de execução, sozinho ele tira 36, tá? E ele também pode ser um movimento utilizado em combos, tá? Então é um movimento que pode ser utilizado em combos, faz um diferencial gigantesco e o mais legal de tudo, esse movimento não dá para esquivar. Ou o cara vai ter que abaixar esse movimento, ficar quietinho, esperar passar, porque se ele tentar, ou defender, né? Porque se ele tentar esquivar, ele vai tomar. Então também tem uma complexidade. Utilize, faça um mix-up, tá? Utilize porque vai fazer todo o diferencial aí no seu gameplay, ok? Vamos caminhar. Bom, o Lau também tem aqui um movimento que eu gosto bastante de fazer, que ele também é um pseudo combo, tá? Ele funciona assim, ó. Você vai dar um soco e depois você vai colocar para trás e dar outro soco. Então soco neutro, depois você põe para trás e aperta o soco de novo. Então ó, veja que o primeiro hit, né, é um hit de 12 e o segundo hit é um hit de 16. Mesmo assim é um hit rápido. E perceba que ele fica de costas. E o Lau tem uma particularidade. Quando ele está de costas, ele tem alguns movimentos que são os movimentos mais rápidos que ele possui, tá ok? E isso é bem legal. Então a forma mais fácil e rápida de você ficar de costas é essa. Existem logicamente outras formas, como essa aqui, ó, tá vendo? Só que esse golpe tem 22 de execução. Tudo bem que ele derruba, mas são 22 de execução. Ou esse daqui, ó, que a gente vai ter aí uma execução aí do primeiro hit até uma execução de 17, mas se ele for defendido, você está enrolado, entendeu? Por quê? Porque ele tem um segundo hit, tá? Então eu prefiro
né, lógico que eu posso usar esses dois mix-ups, mas eu prefiro realmente essa sequência aqui para ficar de costa e ficar de costa o mais rápido possível. Uma vez de costa, né, então uma vez que a gente fez então essa sequência, né, soco para trás e soco, entrei de costas, eu tenho várias opções, tá? E aí eu vou mostrar as melhores opções aqui que a gente tem quando a gente está de costas, tá? Uma excelente opção que eu tenho é apertar o chute, tá? Então só apertar o chute vai sair um golpe alto, só que um golpe muito rápido, ó. A execução é de 10, vocês viram aí, ó? Execução de 10, ó. É uma execução mais rápida ainda que o próprio soco, né? Que é um dos golpes mais rápidos dele. E isso, por que essa execução é rápida? Para você pegar o seu adversário de surpresa, tá? Se ele for tentar te atacar, pô, tá de costa, vai tentar atacar. Com certeza, você vai ter aí um hit, tá? Que vai acertar ele primeiro. Então, uma execução bem rápida, simplesmente de costas e o chute, tá? Outra execução também rápida é o soco, ó. O soco, ele tem uma execução de 10 também. Então, você também pode evitar, ok, ser atacado estando de costas usando o soco, e você pode já seguir numa sequência também, tá? Então você faz um soco rápido e segue aí numa sequência, perfeito? Então é bem bacana quando você está de costas, parece que você está em desvantagem, mas com o Lau não, com o Lau tanto com o soco como o chute, você realmente vai ter uma diferença aí, uma velocidade bacana, legal? Também de costa, um golpe que eu gosto bastante, que ele também tem aí 16 de execução, tá? E que faz aí um diferencial, é esse movimento aqui, ó. É simplesmente apertar aí o PK. Ele é a famosa costada do Lau, tá? Ó. E ele realmente faz aí o personagem ser arremessado para longe, tá? Se ele for acertado nos flancos, ele causa aí um critical hit. Ó, tá vendo? Causa um critical hit se ele for acertado nos flancos, tá? Então é bem bacana, depois a gente vai falar um pouquinho mais aí nos combos sobre esse movimento. Mas de costas realmente faz um diferencial, você tá fazendo aí o PK, tá? O PK ele realmente ele tem um strike. E por fim, mais um movimento de costas que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó, que ele também vai surpreender o adversário. Para baixo e o chute. Ó, a execução é de 16. O Lau tem uma outra rasteira que é para baixo, né, e KG, ó, só que a execução é 22, uma execução muito lenta. Já essa execução aqui, ó, ela é bem rápida, tá vendo? É muito rápida, 16 de execução. Então ajuda também, você pode surpreender aí o seu adversário fazendo um mix-up, né? Seja aí com a ombrada, seja aí com a rasteira, seja aí com seja aí com o chute, né? Com o soco, enfim. Então fica bem atento aí, são golpes essenciais para a gente poder estar utilizando, tá ok? Bom, existem também alguns golpes essenciais que vão estar na stance do Lau, tá? Então nessa stance aqui do Tigre, tá? Então uma vez que você está na stance, aqui para entrar, eu já tinha ensinado vocês para entrar na stance, soco, chute, depois PKG, ele entra na stance. Durante a stance, o golpe, vejam que na stance o Lau é uma stance que ele fica lento para recuar, então eu não consigo dar backdash, ó. Não funciona, eu só posso andar de forma lenta. Como posso andar para frente também de forma lenta, mas eu posso dar o forward dash, a corrida para frente. E essa corrida para frente, ó, ele consegue até escapar de ataques altos. Então a maioria dos ataques altos, a corrida consegue passar por baixo. Então isso também pode fazer surpreender o adversário. Nessa stance, o golpe mais rápido, que aí ele muda, logicamente, ele sai aí do Tigre para andorinha, é diagonal para frente, baixo e soco. Tá, ó, olha que velocidade. É um golpe de 14, tá? É um golpe que ele é muito rápido e ele joga o adversário para cima, tá vendo? Então é um golpe que vale muito a pena ser utilizado, porque você estando nessa stance, você pode enganar, né, o adversário, achar que você vai usar os golpes mais fortes da stance e você usar esse daí, que realmente é muito rápido. Tá? Outro que eu também gosto de usar aqui na stance é simplesmente apertar o chute, tá? Ele também é um golpe que surpreende, ó, porque ele tem uma execução só de 14, né? Basicamente é esse movimento aqui, ó, tá vendo? A gente tem esse movimento aqui, só que a execução desse é de 16, que a gente já viu, tá? E esse aqui é uma execução de 14, e ele, qual que é o diferencial dele? Ele é mais rápido para você executar, e se ele pegar em counter, ele vai mandar o adversário pro alto, tá? Então ele também é um médio, vale bem a pena você estar executando esse. E também para fechar, tá? Um outro movimento que eu acho legal aqui é simplesmente o soco, tá? O soco, ó, ele vai dar um médio de execução 16, ok? Essa execução é bem bacana, porque ela não deixa de ser rápida, e se você acertar o primeiro encounter, você pode
dá sequência a 3 socos, que vai fazer um combo e o último combo vai derrubar o adversário. Pegou? Então é bem legal também, né? Inclusive o último hit que acerta, né, que é a patada, né, ela tem essa característica de fazer aí o recovery move ficar lento, né? Então com o recovery move lento, ó, você pode seguir para outros golpes, para outros combos, vale muito a pena. Então também é importante e tira aí a atenção do seu adversário, tá ok? Bom, e aí lembrando aqui, só para finalizar, tá? Entrando aí na stance também, ó, a gente tem esse outro movimento que é o PK, ó. O PK é um movimento realmente do tigre, poderosíssimo. Ele tem uma execução de 17, uma execução mais lenta, mas ele realmente nocauteia direto o adversário, né? Ele causa aí um nocaute direto, então vale muito a pena você tá utilizando, porque é um diferencial, entendeu? Bom, pessoal, dos golpes essenciais que eu queria mostrar para vocês são esses, tá? Agora vamos partir para a segunda parte do nosso tutorial, que eu vou dar algumas dicas e estratégias. Então, logicamente, eu vou falar de outros golpes, vou falar aí sobre alguns truques, sobre algumas condições, tá? Para que você também possa absorver outros movimentos que compõem aí o hall de movimentos do Lau. A ideia é que não vou passar todos os movimentos aqui, tá ok? Então a ideia aqui que a gente começa ali de movimentos de 17 frames até movimentos de 20 frames, tá ok? E alguns movimentos que têm particularidades específicas aí, que são a camada, né? Outra camada do Lau para vocês aprenderem a jogar, mas que vão ajudar aí vocês poderem fazer todo aí o mindset de jogo de vocês, tá? O movimento que eu gosto bastante dele é um movimento que ele deixa você numa vantagem, porque você pode aplicar ele de longe, tá? Ele tem uma facilidade muito grande para parar combos, para quebrar combos. Se ele pega um counter, né, você pode automaticamente derrubar o adversário. Ele é o diagonal para trás e soco. É esse movimento aqui, ó. Ele é um baixo EX, né? Então tem essas qualidades e ele tem um alcance bem legal, ó. Tá vendo? Você consegue realmente ter um alcance bacana. Ele, logicamente, que ele pode ser esquivado, né, de uma forma comum, enfim, mas ele tem o seu diferencial, principalmente quando o seu adversário está vindo com um combo, você percebeu, e aí uma vez que você acertou, você pode partir para outros movimentos, tá, que é bem legal. Então assim, vai ajudar você aí o diagonal para baixo e punch e soco, que vai fazer o diferencial, tá? Outro movimento aqui é um movimento do tigre, que ele começa basicamente com para trás e soco, ó. Então eu tenho aí uma garra do tigre, tá ok, ó. Esse movimento ele tem uma execução de 17, ok? E uma vez que você acertou, você pode seguir para um combo com ele, tá? O combo dele basicamente você vai fazer para trás aí e o soco, depois você vai dar um chute e um soco de novo. Então essa aqui é a sequência de combo do tigre. Perfeito? Olha que legal. Então a gente vai ter aí o primeiro alto, né? O segundo médio e o terceiro médio, tá? E é um golpe que você também pode utilizar em combos, né? Que vai fazer aí um diferencial bem grande. Então assim, não deixe de utilizar essa sequência, porque é uma sequência poderosa e ela pode confundir aí o seu adversário, e a execução inicial ela não é demorada. Um outro movimento que eu gosto também é o para trás e para frente e PK. Esse movimento, o que acontece? Ó? Ele causa uma animação, né, de colapso no seu adversário, onde seu adversário gira, e aí você pode aproveitar esse giro do adversário para fazer um outro movimento, para fazer de repente um outro combo, tá? Então o céu é o limite para ir lá e fazer um arremesso, tá ok? Então assim, bem bacana, para trás para frente PK. É legal você, por exemplo, depois que você toma uma queda e o adversário está sob pressão, você vai fazer o recovery move e depois do recovery move você já faz esse movimento, né, já guardando no buffer aí, porque muitas vezes você já acerta ele e aí uma sequência que ele estava com toda aí a vontade de te bater, vira aí um movimento que ele começa a entrar em desvantagem e você pode seguir para vários outros movimentos, como a gente viu aqui, tá? Então é bem bacana, vale bem a pena aí você tá utilizando, tá? Outro movimento importante que temos aqui é um movimento que tem um alcance bem decente, tá? Que é esse aqui, ó, é simplesmente para trás e chute, tá? É um chutão, esse chutão ele consegue aí em counter, lógico que ele tira mais life, e tem algumas situações que quando você dá esse chute, de verdade eu não sei ainda como é, tá? Se alguém souber, coloca no comentário aí. Ele causa uma animação onde literalmente ele faz o adversário cair deitado no chão, e ele dá mais tempo ainda para você fazer
outros movimentos. É um movimento que você pode também usar para finalizar combos, né, e para jogar mais longe o oponente. Então, para trás e chute, tem a execução de 17, tem um ótimo dano e você pode utilizar ele em várias situações. Inclusive ele tem algumas características específicas que ele causa até aí uma animação bem legal no adversário, que faz o adversário deitar no chão, cair lá para trás e acaba deitando no chão, beleza? Vamos que vamos. Bom, outro movimento que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Esse movimento, ele é um movimento que no primeiro hit você vai ter aí 17, né? Então ó, ele tem 17 de execução no primeiro, e o segundo ele vai ter 8 de execução, são 2 golpes. O ponto aqui é um movimento que você pode utilizar em combos, né? Então você pode tá usando em combos e tal, mas é um movimento que você também pode usar para pegar o seu adversário de surpresa. O ruim é que se ele defender, você vai levar um belo combo porque você está de costas, tá? Mesmo assim, ainda você pode, né, na pior das hipóteses, se ele defender, fazer o chute que a gente já viu, né? Que o chute do Lau de costas tem uma execução de 10, ou até um soco que também tem uma execução de 10, ok? Então é bem importante. O legal é, se ele acertar e assentar em counter, realmente seu adversário vai ficar com um tempo mais reduzido para poder se recuperar, ok? E aí, se você der a nossa famosa costada no adversário, ou seja, então mesmo comando, 2 para frente, desculpa aqui, ó, 2 para frente PK, e depois ele vai ficar nessa situação de desvantagem, com o franco aberto, você vai apertar o PK de novo, e aí você vai fazer aí uma animação aí de nocaute, né, um nocaute instantâneo, aonde você vai poder seguir com um combo muito maior, tá? Então é importante também avaliar essa possibilidade, porque você tem aí situações onde você pode aplicar vários combos, ok? Uma vez que o adversário ele caiu, tá? Ele entrou nesse nocaute instantâneo aí, tá, ok? Vamos seguir aqui, ó. Bom, outro movimento que a gente tem aqui, ele também é um chute baixo, tá? É um chute, ó, que pega na canela. É um chute que tem uma execução bem mais forte, uma execução de 18. Então, se você utilizar ele no time errado, você vai tomar esse golpes antes do seu chute chegar. Mas, se você acertar esse chute e não pegar em counter, o seu adversário tem a possibilidade de defender um próximo golpe, porque ele é um mini combo esse chute. Ele começa com o chute, apertou o soco, ele vai dar essa sequência aí. Então é um baixo e um alto, tá? Se não pegar em counter, o seu adversário pode sim agachar e não tomar o golpe, ou até mesmo tomando o primeiro, defender e defender o segundo. Já se pegar em counter, não. Ele realmente vai tomar os 2 hits, e aí você fica esperto para ver a animação de counter para você poder fazer. Dá para surpreender, mas logicamente aqui, esse movimento que é o diagonal para trás e chute é muito melhor que esse, porque ele realmente só tem 15 em vez de ter 18, tá? Mas é uma situação também. Logicamente que esse movimento aqui, né, a versão digamos rápida do chute na canela, não tem, o adversário pode defender pode se esquivar para qualquer lado. Já esse não, a perna que está à frente é onde vai definir aonde que o adversário vai ter que se esquivar. Então ele também tem uma dificuldade maior. Então, se você tiver aí a possibilidade e sentir que você vai conseguir utilizar com os 18 frames, utilize, e se acertar, segue o baile aí com o soco para fazer um combo aí, um combo bem destruidor, tá? Então, um movimento bem legal aí que eu estou mostrando para vocês. Agora eu quero trazer para vocês, a gente finaliza aqui os movimentos com 18 frames, eu quero trazer um movimento de 19 frames, tá? É um movimento que logicamente já é bem mais lento, ok? Mas ele tem características muito legais. Aqui, ó, o Gol tá defendendo. Então, o Gol tá defendendo todos os meus movimentos, ok? Defendendo todos, tal, e enfim, tá difícil para mim quebrar a guarda dele, perfeito? Existe um movimento do Lau que ele quebra, na verdade ele abre a guarda do seu adversário e te permite que você execute um movimento, e logicamente você tem que ser rápido para executar esse movimento. E para esse movimento, para quebrar a guarda, ele estando logicamente o adversário defendendo, você vai fazer para frente PKG. Olha isso aí, ó. É um ataque alto, tá? Então ele não é médio. Então, se o seu adversário agachar, ele não vai tomar, ok? Mas, ó, ele gera, né? A animação é de 19 e ele gera uma vantagem de mais 15. Então você consegue no intervalo de tempo aplicar movimentos que tem aí, ó, até 15 frames, tá? Então você pode olhar lá no seu contador de frames, né?
e tentar fazer aí um movimento que tenha aí de 15 ou menos frames, tá ok? Então são vários movimentos aí que você pode estar fazendo, tá? Então assim, utilize, tá ok? Vale muito a pena, ok? Por quê? Porque é um movimento que você vai utilizar normalmente na hora que você está na pressão. É uma surpresa para o seu oponente, porque ele não vai nem imaginar que você tá fazendo que você vai fazer isso, tá? Então, para frente PKG é um movimento muito específico do Law, que vai te ajudar a ter aí uma vantagem sobre ele, mesmo tendo aí os 19 frames que é o total de frames que ele tem, beleza? Bom, agora falar um outro movimento, que é esse movimento aqui, ó, é o diagonal para cima e K. Ele tem 20 de execução, tá? Mas ele tem aí uma vantagem que é você consegue ter aí na execução dele, né, uma vantagem de área muito grande, né? Ó, então a gente tá vendo que a gente tá com uma área basicamente aí de quase 3 laus para frente aí, né? E a gente ainda assim consegue acertar, né? Ó. Então logicamente que ele não vai pegar toda a tela, né? Mas mais ou menos quando você calcular, né? Pelo menos aí mais 2 laus aí na frente, você consegue pegar. Uma vez que ele pega, ele é médio, então não dá para defender agachado, nem ficar agachado, tá? Ele é excelente para a hora que você tá aqui, percebeu que o seu adversário fez alguma cagadinha, errou alguma coisa, ou mesmo quer começar um combo, você fazer. Ele logicamente já derruba o adversário, e aí a melhor dos mundos é você seguir com um combo que arranca bastante life do seu adversário, tá? Como por exemplo esse aqui, ó. Okay? Então você vai ter 5 hits, 62 de dano, ok? Alguns combos logicamente que não vão entrar, né? Então você tem que ficar esperto para ver qual que é aí o frame que você tem para poder realmente estar fazendo aí os combos depois desse hit, tá? Mas sim, é bacana. A execução é lenta. Dica, nunca faça isso colado, tá? Porque é complicado. Ele poderia ser feito colado, por exemplo, se o seu adversário tentasse te dar uma rasteira, né? Aí até poderia ser feito colado. Mas a melhor dos mundos é de longe, e uma vez que acerta, você faz um combo para arrancar mais life, tá ok? O outro movimento também que eu quero mostrar para vocês aqui, que também tem 20 quadros, é o para baixo e PK, ó. Ele é um soco, ok, médio, que causa aí uma animação que o personagem fica agachado, tá? Porque é uma animação de uma pancada muito forte. Ele pode ser também utilizado para um bounce, tá? Que seria isso aqui, ó. Tá vendo? Ele causa um bounce, e aí logicamente depois do bounce ele tem um tempo maior, né? O personagem ele precisa ter um tempo maior para se recuperar, entendeu? Então assim, é bacana para você conseguir fazer em combos também, ou mesmo fazer surpresa e já acertar aí o personagem. A gente vai falar de bounces lá no vídeo tutorial próximo vídeo tutorial de arremessos e combos, então fique tranquilo, tá ok? Show de bola. Vamos lá. E para fechar, tá ok? Para fechar agora, eu quero mostrar um último golpe também de execução 20, tá ok? Que é um golpe que ele é utilizado para você já entrar na execução do tigre, na stance do tigre, que é esse aqui, ó. Ele é um golpe circular, ou seja, o seu adversário precisa defender, porque senão se ele tentar esquivar, ele vai tomar, tá? E diferente lembra que a gente falou desse outro movimento, né? O soco, chute e PK, que aqui você também consegue entrar na posição do tigre com 2 golpes. Aqui não, aqui é direto. Então você vai apertar aí o KG, né? O chute e a defesa, e vai automaticamente entrar aí na posição do tigre. Ele é um golpe que tem uma execução de 20, uma execução lenta, mas mesmo quando ele é defendido ou acertado, ele causa aí uma vantagem, tá? Então veja, quando ele toma o personagem, o adversário toma dano, ele causa aí uma vantagem de 4, né? Porque ele joga o adversário para trás, tá? Então aí é legal, porque uma vez que você acertou, você pode seguir outros movimentos, né, do tigre que a gente já viu, tá? Então assim, é importante para poder fazer aí e acabar até pegando aí o adversário de surpresa, tá ok? Então assim, faça aí, né, o KG, ok? E depois veja aí qual que é o movimento que você quer tá utilizando
para poder realmente fazer aí um combo, enfim, para surpreender, tá ok? Além de ser, logicamente, não poder ser esquivado, tá? Isso faz uma diferença bem legal mesmo, tá ok? Show de bola, vamos que vamos. Bom, pessoal, de movimentos, tá ok? Aí a parte de dicas, estratégias, basicamente foi isso, ok? Então, assim, tendo em mente, né, os golpes essenciais, mais as dicas e estratégias que compõem outros golpes e compõem outras manhas, você já vai conseguir estar jogando com o Lau aí de uma forma legal. O Lau tem muitas opções de médio, alto e baixo, golpes realmente que precisam de esquiva pro lado certo, golpes que não podem se esquivar. Então o segredo é, faça um mix-up, tá? E depois tem N outros golpes aqui que eu não entrei, tá? Porque são golpes aí que tem uma execução maior, mas que você vai poder estar fazendo também, entendeu? E esses golpes eles são também bem interessantes, então pesquise, avalie lá no hall de movimentos do seu personagem, para que você possa aí tá conhecendo eles, tá? São golpes bem legais, enfim. E assim, espero que vocês gostem, que vocês joguem aí com o Lau, porque é um personagem muito divertido, né? É um personagem muito bacana, né, de se jogar, enfim. É bem legal mesmo, tá? Bom, forte abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo tutorial aí do Lau, que a gente vai falar aí sobre os arremessos e os combos universais. Então vai ser bem bacana, vamos falar, um vídeo que também vai ficar longo, porque é um pilar diferencial de Virtua Fighter, que são aí a questão dos trolls, né, dos arremessos, e também dos combos, e aí vai entrar combo de parede também, enfim. Então você vai também conseguir ter essa visão para poder também colocar isso no seu mindset de jogo, né? E assim, com essas dicas, eu garanto que você vai realmente fazer um diferencial aí com o Lau. E o Lau tem vários estilos de Lau quando eu enfrento. Tem jogadores de Lau que querem simplesmente combar, tem jogadores que ficam até na retranca, tem jogadores que querem realmente aproveitar situações para causar stagger, stun, enfim. E você pode também ser o jogador que faz tudo isso. E no primeiro round você faz um estilo, no segundo round você faz outro. Então assim, é muito divertido jogar com ele, é muito legal, tá ok? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço para vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Valeu! Do you feel, no matter where you are, even if you're on a distant star, it'll reach you without fail, wake you up, no matter who you are, our spirit will not fade, washing away